Olá, estamos em mais uma videoaula falando de administração eclesiástica, regras parlamentares. Esta aula é referente ao dia 11/4/2020. Estaremos falando sobre ordem e propostas. Quando falamos de administração eclesiástica, podemos notar que o assunto ele é bem amplo e vasto. Vai desde a legislação, como também na ordem de como se comportar em uma determinada reunião. Estas reuniões, elas devem ocorrer periodicamente para tratar de assuntos concernentes à igreja, concernente à parte administrativa, executiva, também legislativa e congregacional. Tais reuniões, elas são feitas para esclarecer, para informar, para votação, para que haja o procedimento adequado mediante as atitudes que devem ser tomadas pela diretoria da igreja. Contudo, estas reuniões elas não são realizadas de uma maneira desorganizada. Elas devem ter uma metodologia para que possa privar e também esmerar um bom funcionamento e um maior aproveitamento da mesma mediante os assuntos que ali estão sendo tratados. Estas regras parlamentares, elas vão trazer uma organização ao organismo vivo que é a igreja. Gostaria de citar uma frase de Homero que diz: a civilização progride em razão de um sistema de organização social fundado em assembleias, com o poder de decidir depois de discutir. Uma organização social sem os parâmetros de organização, ela não se pode se chamar de sociedade. E assim também é bem colocado dentro da sociedade eclesiástica, seja independente a denominação que ali está sendo representada. No parlamento, tem 3 regras fundamentais para que se possa obter uma ordem dentro de uma discussão ou de uma exposição de uma temática. Primeira é falar cada um de uma vez, ou seja, cada pessoa fala sozinha, depois a outra ouve, e assim sucessivamente. Atropelando tal regra de civilidade, as reuniões deixam de ser aproveitosas. Haja vista que não poderá ter a discussão mediante aos temas. Quando nós falamos em discussão, temos de entender que a palavra nos diz falar para alcançar a luz, e não uma contenda ou uma desinteligência para que possa levar às trevas do mais profundo ser, aonde as pessoas acabam manifestando até mesmo os seus sentimentos e até mesmo temperamentos ali que deveriam ficar guardados dentro de uma sociedade. Outra é ir direto ao assunto. O floreio, mediante uma situação de reunião, ela é estritamente prejudicial. Haja vista que vai trazer um alongamento da questão e também, às vezes, um ato de complicação para as pessoas que estão ouvindo. Então, cada vez mais simples, mais objetivo for o pronunciamento, melhor será a chance das pessoas entenderem, compreenderem e poder votar a favor
do mesmo. O terceiro aspecto de organização é exatamente decidir tão logo haja opinião formada. Não se deve protelar concernente a uma decisão aonde já haja um consenso. Tem de tomar uma postura naquele exato momento e tomar uma decisão firme e coerente, aonde venha sempre apontar o melhor para a instituição pela qual, aonde aquela reunião acaba sendo aflorada. Concernente à ordem. A ordem é o que vai possibilitar a coordenação técnica dos trabalhos no período da reunião. Essas ordens, então, vai fazer com que os temas que são abordados dentro da reunião, eles possam ser aplicados de maneira constante, invariável. Vai trazer as normas dentro da pontuação exigida de cada regimento interno e também de cada estatuto, vai trazer durante todo o tempo da reunião uma lei interna ou uma orientação interna pela qual ali deve ser seguido. Podemos dar o exemplo quando você está presente numa reunião e deseja falar. Você não levanta a mão, você não grita ei e nem quero falar, me ouçam nesse momento. A primeira coisa que você deve fazer é falar: Senhor presidente, se certificar que o presidente da reunião, aquele que está presidindo a reunião, está te ouvindo. Se ele não te ouviu, Senhor presidente, logo após que ele te ouvir, você deve declinar o seu nome, pedir a palavra, falar: peço a palavra, e fala o seu nome. No meu caso, aqui é Douglas quem fala. Eu gostaria de falar concernente ao tema levantado. É importante, quando falar, se dirigir sempre ao presidente. Quando houver um ato de discordância, deve falar da ideia e nunca se referir à pessoa. Eu não concordo com o irmão, eu não concordo com o colega. Isso está errado. Não é ético e isso acaba trazendo uma complicação no ato de convivência. Então, uma ideia foi colocada, agora as igrejas têm discutido muito concernente a isso, sobre pintar a igreja de preto. Então você é uma pessoa que não concorda que a igreja pode ser pintada de preto. Para você essa cor não cabe dentro da igreja. E um irmão deu a opinião dele que se deve pintar a igreja de preto, porque os anfiteatros, estúdios, locais de reuniões, todos auditórios estão pintando de preto porque demonstrou que tal cor acaba colocando em evidência aquela pessoa que está na tribuna. E isso faz com que as pessoas prestem maior atenção. Contudo, você não concorda com isso. Então, você não deve falar que não concorda, que acha que isso é coisa do demônio, do capeta. Você deve, de uma maneira bem educada, bem civilizada, pedir a palavra. Senhor presidente, ele ouvindo, gostaria de pedir a palavra? Pois não, você já sabendo o seu nome. Irmão fulano, pois não, quem é o senhor? Sou irmão fulano, pastor fulano, diácono fulano, e etc. Eu gostaria de falar que a função da igreja não é uma função de um anfiteatro, que não é uma função de um auditório,
que a função da igreja é exatamente para poder ter comunhão entre os irmãos, que o pastor, que os ministros de louvores não são pessoas que estão ali para o estrelato, e sim para louvar o nome do Senhor. Por isso que eu não concordo com o argumento que se deve pintar a igreja de preto. Então, a questão de ordem é a mesma coisa. Senhor presidente, dentro do regimento interno, dentro do estatuto, haverá quando você poderá pedir situação de ordem, questão de ordem. Então, você vai falar, ele vai olhar para você, vai dizer o seu nome, você vai falar para uma questão de ordem e você vai colocar a questão de ordem de maneira clara. Estamos encerrando aqui a primeira parte desta aula sobre regras parlamentares.